Minha nora olha para mim durante o velório do meu filho e diz que precisa ir ao banheiro. Ela nunca volta. Encontro a bolsa dela jogada no banco da igreja, o celular desligado, as chaves do apartamento que dividia com Daniel ainda penduradas no chaveiro de metal barato. 3 dias depois, recebo uma ligação anônima. Sua nora não fugiu de dor, ela fugiu de culpa. A voz desliga antes que eu possa perguntar qualquer coisa. Naquele momento, percebo que talvez eu não tenha enterrado meu filho por acidente e que a mulher que chorava ao meu lado no cemitério sabia exatamente o porquê. Mas deixe-me voltar ao começo, porque essa história não começou no funeral. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Helena. Tenho 53 anos, moro em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, num apartamento que ficou grande demais depois que meu marido morreu, há 7 anos. Trabalho como professora de história numa escola estadual. Criei meu filho sozinha desde os 15 anos dele. Daniel era tudo o que me restava de uma vida que, por muito tempo, pareceu valer a pena. Ele tinha 28 anos quando morreu. Foi num sábado, dia 14 de março. Um dia quente, abafado, daqueles em que São Paulo parece sufocar debaixo de um cobertor cinza. Eu estava corrigindo provas na sala quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Dona Helena? A voz era masculina, formal, cansada. Sim? A senhora é mãe de Daniel Carvalho dos Santos? Meu estômago se contraiu. Ninguém liga assim com esse tom para dar boas notícias. Sou. O que aconteceu? Sou o delegado Marcelo Ferreira, da 15ª DP. A senhora poderia vir até o Hospital das Clínicas? Houve um acidente. Acidente. A palavra caiu como uma pedra dentro de mim, afundando devagar, quebrando tudo no caminho. Ele está bem? Minha voz saiu fina, quase infantil. O silêncio do outro lado durou 2 segundos. 2 segundos que mudaram minha vida. A senhora precisa vir, por favor. Desliguei. Peguei a bolsa. Não lembro de ter trancado a porta. Não lembro do trajeto de metrô até o hospital. Lembro apenas de entrar correndo pelo corredor branco, frio, seguindo a placa de Pronto Socorro e de uma enfermeira me segurar pelos ombros com delicadeza firme. A senhora é a mãe? Onde ele está? Ela não respondeu. Apenas me levou até uma sala pequena, sem janelas, com 2 cadeiras de plástico e um crucifixo na parede. O delegado estava lá. Um homem alto, de barba grisalha, expressão cansada. Dona Helena, sinto muito. Seu filho não resistiu. Não resistiu. Como se ele tivesse lutado. Como se tivesse tido escolha. O que aconteceu? Perguntei, mas minha voz já não era minha. Era a voz de outra pessoa. Alguém que estava vivendo outra vida. Um pesadelo que não podia ser real. Ele caiu da escada do prédio onde morava. A esposa ligou para a emergência, mas quando o SAMU chegou, ele já estava sem vida. Trauma craniano. Caiu. Escada. Essas palavras dançavam na minha cabeça sem fazer sentido. Ele era atleta. Ele não cai. O delegado me olhou com aquela expressão que eu ia ver muitas vezes nos dias seguintes. Pena misturada com impotência. Foi o que a esposa disse também. Mas acontece, dona Helena. Acidentes acontecem. Eu queria gritar. Queria dizer que não. Que Daniel não era desastrado. Que ele subia e descia aquelas escadas todos os dias. Que ele era cuidadoso. Mas não consegui. Apenas balancei a cabeça e pedi para vê-lo. Eles me levaram até uma sala gelada. Meu filho estava coberto por um lençol branco. Puxaram o tecido até o peito dele. O rosto estava intacto, sereno. Parecia que ele estava dormindo. Passei a mão pelo cabelo escuro dele, ainda macio, ainda quente. Meu menino. Fiquei ali não sei quanto tempo. Quando finalmente saí, a nora estava na recepção. Júlia, 25 anos, cabelo castanho longo, pele clara, olhos verdes que sempre me pareceram evasivos. Ela estava sentada numa cadeira de plástico azul, com as mãos no colo, olhando para o chão. Quando me viu, levantou e veio até mim. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Helena, Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu a abracei. Não porque quis, mas porque era o que se fazia. Ela era a viúva. Eu era a mãe. Estávamos do mesmo lado da tragédia. Como isso aconteceu, Júlia? Perguntei, baixinho, ainda segurando os ombros dela. Eu não sei. Ele saiu para jogar o lixo. Eu estava tomando banho.
Quando saí, ouvi um barulho horrível. Desci correndo e ele estava lá, no chão, no final da escada. Chamei a ambulância, mas... Ela começou a chorar. Soluços altos, desesperados. Eu deveria consolá-la, mas algo dentro de mim estava quebrado demais para consolar qualquer um. O velório foi no dia seguinte. Uma capela pequena, no cemitério do Araçá. Flores brancas, velas. O cheiro enjoativo de lírio misturado com cera. O caixão fechado, porque o delegado disse que seria melhor assim, para a família lembrar dele como era. Eu não questionei. Não tinha forças. A capela estava cheia. Amigos de Daniel, colegas do trabalho dele. Ele era engenheiro civil. Vizinhos, alguns alunos meus que o conheceram quando era mais novo. Júlia estava ao meu lado, vestida de preto, um véu fino cobrindo parte do rosto. Ela chorava baixo, constantemente, enxugando os olhos com um lenço de papel que já estava em farrapos. As pessoas vinham até nós, diziam coisas, meus sentimentos. Ele era tão jovem. Que tragédia! Eu ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água. Nada fazia sentido, nada importava. Foi durante a missa que Júlia se levantou. Preciso ir ao banheiro, ela sussurrou para mim. Eu apenas acenei. Ela saiu pela lateral da capela, desaparecendo por uma porta discreta. Não voltou para a cerimônia. Pensei que talvez estivesse passando mal, que a dor fosse física também. Depois do enterro, quando todos já tinham ido embora, e eu estava sozinha diante do túmulo ainda sem lápide, procurei por ela. Júlia não estava em lugar nenhum. Voltei à capela, vazia. Fui até o estacionamento. O carro dela, um Fiat Uno branco velho, ainda estava lá. Liguei para o celular dela. Desligado. Voltei para dentro, procurei no banheiro feminino. Nada. Foi quando vi a bolsa dela. Estava jogada num dos bancos de madeira da capela, entreaberta. Olhei ao redor. Ninguém. Peguei a bolsa. Dentro, a carteira, documentos, chaves e o celular, desligado. Meu coração disparou. Quem sai de um funeral e deixa tudo para trás? Fiquei ali parada, segurando aquela bolsa que cheirava a perfume barato e cigarro, tentando entender. Talvez ela tivesse surtado. Talvez tivesse saído correndo, desesperada, sem pensar. Mas para onde? E por quê? Passei o resto do dia tentando encontrá-la. Liguei para a mãe dela. Uma mulher que eu só tinha visto 2 vezes, durante o casamento e no Natal passado. Ela não sabia de nada. Liguei para amigas de Júlia, cujos números estavam na agenda do celular dela. Ninguém tinha notícias. Na segunda-feira, fui até o apartamento deles, 3º andar de um prédio sem elevador, na Vila Madalena. A chave estava na bolsa de Júlia, que eu ainda carregava. Abri a porta. Tudo estava como sempre, bagunçado, mas não caótico. Roupas no varal da área de serviço, louça na pia, a cama desfeita. Na mesinha de centro da sala havia uma xícara de café pela metade, fria. Ao lado, um maço de cigarros e um isqueiro vermelho. Procurei por bilhetes, sinais, qualquer coisa. Nada. Foi na terça-feira que o telefone tocou. Eram quase 9 da noite. Eu estava em casa, olhando para o celular de Júlia, tentando decidir se devia levá-lo para a polícia. O número era privado. Atendi. Alô? Silêncio. Depois uma voz feminina. Jovem, nervosa. Você é a mãe de Daniel? Sim. Quem é? Não importa. Só vim te dizer uma coisa. Meu coração começou a bater mais rápido. Sua nora não fugiu de dor. Ela fugiu de culpa. O quê? Quem é você? Do que está falando? Procure no celular dela. A senha é 2810. Você vai entender. Espera. A ligação caiu. Fiquei olhando para o telefone, as mãos tremendo. Peguei o celular de Júlia. Digitei a senha. 2810. 28 de outubro. O aniversário de Daniel. O celular desbloqueou. Abri as mensagens. O primeiro nome da lista era Rafa. Cliquei. E meu mundo desabou pela 2ª vez naquela semana. As mensagens começavam 3 meses atrás. Conversas casuais no início. Depois, mais íntimas. E então, explícitas. Fotos, áudios, declarações. Não aguento mais fingir que te amo. Quando a gente vai embora? Ele não desconfia de nada. Só mais um pouco. Logo a gente se livra disso. Ele, meu filho, meu Daniel, rola para baixo. Mais mensagens. Uma conversa de 2 dias antes da morte dele. Júlia. E se a gente simplesmente contasse para ele? Rafa. Vê se é louca. Ele nunca ia aceitar. E o apto tá no nome dele. A gente perde tudo.
Júlia. Então ok, a gente faz? Rafa. Deixa comigo. Deixa comigo. Minha visão ficou turva. O celular quase caiu da minha mão. Deixa comigo. Fui até o banheiro e vomitei. Quando consegui me levantar, lavei o rosto, olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta era uma estranha, pálida, olhos fundos, boca trêmula. Voltei para a sala. Sentei no sofá, respirei fundo. Peguei o celular de novo. Procurei fotos. Encontrei várias de Júlia e um homem. Loiro, forte, tatuagens nos braços, sorrisos largos, abraços íntimos. Em todas eles estavam em lugares que eu não conhecia. Bares, motéis, parques. Havia uma pasta chamada Rafa. Dentro, mais fotos e vídeos. Não assisti. Não precisava. Mas havia algo mais. Uma conversa apagada. Recuperei pelo backup automático da nuvem. Rafa, tá tudo certo pro sábado? Júlia, tenho medo. Rafa, confia em mim. Vai parecer acidente. Júlia, e se der errado? Rafa, não vai. Ele sobe aquela escada todo dia. Ninguém vai desconfiar. A mensagem era de sexta-feira, um dia antes de Daniel morrer. Larguei o celular no sofá como se ele estivesse pegando fogo. Me levantei. Comecei a andar de um lado para o outro da sala, tentando respirar, tentando pensar. Eles mataram meu filho, Júlia e esse homem. Eles planejaram, executaram. E ela ainda teve a coragem de chorar no velório, de fingir que estava destruída, de me abraçar como se fosse vítima também. Peguei o celular de volta. Fotografei todas as conversas com o meu telefone. Cada mensagem, cada foto, cada áudio. Evidência. Prova. Então, liguei para o delegado Marcelo Ferreira. Ele atendeu no terceiro toque. Dona Helena? Preciso falar com o senhor. Urgente. O que aconteceu? Meu filho não morreu num acidente. Silêncio. A senhora tem certeza do que está dizendo? Tenho provas. Outra pausa. Amanhã, às 9 da manhã, na delegacia. Traga tudo o que tem. Vou levar. Desliguei. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, olhando para o teto, sentindo um misto de dor, raiva e algo que eu não conseguia nomear. Justiça? Vingança? Não sei. Só sabia que ia fazer Júlia pagar. E quem quer que fosse esse Rafa, ele ia pagar também. Pela primeira vez desde o funeral, senti algo além de dor. Senti propósito. Na manhã seguinte, cheguei à delegacia às 8h40. O céu estava carregado, aquele cinza pesado que anuncia chuva, mas nunca chega. A 15ª DP ficava na Rua Aurora, um prédio antigo de tijolos aparentes, com grades nas janelas e um movimento constante de pessoas entrando e saindo. Advogados, vítimas, curiosos. Passei pela recepção. Mostrei meu documento. A atendente, uma mulher de meia idade com óculos de grau grosso, me indicou o segundo andar. Subi as escadas. Sim, escadas. E cada degrau me lembrava do que tinham feito com meu filho, até chegar numa sala com várias mesas, computadores velhos, pilhas de processos. O delegado Marcelo estava sentado numa das mesas do fundo, digitando algo. Quando me viu, levantou. Dona Helena, por favor, sente-se. Ele indicou uma cadeira de plástico ao lado da mesa dele. Sentei, coloquei a bolsa no colo, respirei fundo. Trouxe o que prometi. Tirei o celular de Júlia da bolsa e coloquei sobre a mesa. Ele olhou para o aparelho, depois para mim. Esse é o celular da sua nora? É. Ela desapareceu no dia do funeral e deixou tudo para trás. Bolsa, documentos, chaves e isso. Apontei para o telefone. Recebi uma ligação anônima. Uma mulher. Ela me deu a senha e me disse para procurar. Então procurei. O que encontrou? Abri o celular, fui direto às mensagens com Rafa. Mostrei a ele. Foto por foto. Mensagem por mensagem. O rosto dele foi ficando mais sério a cada segundo. Quando chegamos na conversa sobre o sábado, vai parecer acidente, ele parou de rolar a tela. Isso muda tudo, murmurou. Eu sei. Ele pegou o celular, conectou num cabo USB ligado ao computador, começou a fazer cópias de tudo. Enquanto trabalhava, me olhou de relance. A senhora tem ideia de quem é esse Rafa? Não, nunca ouvi Júlia falar dele. Mas tem fotos, várias. Mostrei a pasta de imagens. Ele ampliou uma das fotos onde o rosto do homem estava mais nítido. Loiro, olhos claros, uma cicatriz pequena na sobrancelha direita. Tatuagem de um leão no antebraço. Vou mandar isso para o setor de investigação.
Se ele tiver ficha, a gente encontra. Marcelo pausou, me encarou com seriedade. Dona Helena, preciso que a senhora entenda uma coisa. O que temos aqui são indícios, fortes, preocupantes, mas ainda indícios. Para transformar isso em acusação formal, vou precisar de mais. Mais o quê? Testemunhas, perícia revisada e, principalmente, encontrar sua nora e esse homem. Júlia sumiu. Ninguém sabe onde ela está. Exatamente por isso que ela se tornou a principal suspeita. Quem foge geralmente tem motivo. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços. Vou reabrir o caso como morte suspeita. Vamos fazer uma nova perícia no local, ouvir vizinhos, verificar câmeras de segurança. E vamos emitir um mandado de busca para Júlia e para esse Rafael. Senti um alívio pequeno, frágil. Pelo menos alguém estava me levando a sério. Quanto tempo isso vai demorar? Depende. Dias, semanas, mas vou colocar prioridade. A senhora fez a coisa certa vindo aqui. Saí da delegacia com uma sensação estranha. Não era paz. Não era alívio completo. Era apenas a certeza de que, pela primeira vez desde a morte de Daniel, eu estava fazendo algo. Voltei ao apartamento de Júlia e Daniel naquela mesma tarde. Precisava procurar mais. Alguma pista sobre quem era Rafa, onde Júlia poderia estar, qualquer coisa que me ajudasse a entender o que tinha acontecido. Abri a porta devagar, como se esperasse encontrar alguém lá dentro. Mas o apartamento estava silencioso. O cheiro de mofo começava a se instalar. As moscas zumbiam ao redor da louça suja na pia. Fui primeiro até o quarto. Abri o guarda-roupa. Roupas de Daniel de um lado, de Júlia do outro. Passei a mão pelas camisas dele, ainda cheirando a amaciante. Fechei os olhos. Meu menino. Forcei-me a continuar. Procurei nas gavetas. Encontrei papéis, contas, recibos. Nada relevante. Até que, no fundo da gaveta da mesinha de cabeceira do lado da cama, que era de Júlia, encontrei um caderno pequeno, de capa preta. Abri. Era um diário. A letra era dela. Desenhada, caprichada, com corações nos i e estrelinhas nas margens. As primeiras páginas eram de meses atrás, logo depois do casamento. Hoje faz um mês que casei. Daniel é um bom homem. Trabalha muito, cuida de mim, mas, não sei, sinto que falta algo. Paixão? Não sei explicar. Continuei lendo. As entradas ficavam mais espaçadas, mais frustradas. Ele nunca quer sair. Só trabalha e assiste futebol. Me sinto invisível. Conheci um cara na academia hoje, Rafa. Ele me olhou de um jeito que Daniel nunca olhou. Meu estômago se revirou. Rafa me chamou para tomar um açaí. Fui. Sei que não devia, mas fui. Conversamos por horas. Ele é engraçado, atencioso. Me fez sentir viva. As páginas seguintes eram todas sobre Rafa. Como ele a fazia rir, como ele a tocava, como ele prometia uma vida diferente, longe de Daniel, longe da rotina. E então, a entrada que me congelou. Rafa disse que a gente pode ficar junto, mas Daniel nunca vai me deixar ir. Ele ama demais. E o apartamento está no nome dele. Se eu pedir divórcio, fico sem nada. Rafa disse que existe um jeito. Ele conhece gente. Gente que resolve problemas. A data dessa entrada era de um mês antes da morte de Daniel. Continuei lendo, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o caderno. Tenho medo, mas Rafa garante que vai dar certo. Ele disse que conhece um cara que já fez isso antes. Vai parecer acidente, ninguém vai desconfiar. Fechei o diário, levantei, fui até o banheiro e vomitei de novo. Quando consegui me recompor, voltei, peguei o caderno e coloquei na bolsa. Evidência. Continuei procurando. No armário da sala, encontrei uma caixa de sapatos cheia de papéis velhos, faturas, fotos antigas, cartas e, no fundo, um cartão de visita. Rafael Medeiros, personal trainer. Havia um número de celular e o nome de uma academia. Gold Fitness, Pinheiros. Peguei meu celular e fotografei o cartão. Agora eu sabia o nome completo dele. E onde encontrá-lo. Não fui direto para a polícia dessa vez. Sei que deveria. Mas algo dentro de mim, raiva, desespero, necessidade de olhar nos olhos do homem que matou meu filho, me empurrou até a academia. A Gold Fitness ficava numa rua movimentada de Pinheiros, entre um restaurante japonês e uma loja de roupas fitness. Era um lugar grande, com vitrines de vidro onde se via gente correndo em esteiras, levantando peso, suando sob luzes brancas e frias. Entrei. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo cacheado preso num rabo de cavalo, sorriu para mim.
Boa tarde, posso ajudar? Estou procurando o Rafael Medeiros. Ele trabalha daqui? O sorriso dela vacilou um pouco. Rafael? Ele não veio trabalhar essa semana. Ligou dizendo que teve um problema pessoal. Sabe onde posso encontrá-lo? Ela hesitou. Desculpa, não posso passar informações pessoais dos instrutores. Respirei fundo. Tentei parecer calma. Sou mãe de um aluno dele. É urgente. Ela me olhou com desconfiança, mas algo na minha expressão, talvez o desespero mal disfarçado, a fez ceder um pouco. Olha, eu realmente não posso ajudar, mas ele costuma frequentar um bar ali perto, o Boteco do Zé, na rua Simão Álvares. Às vezes vai lá depois do trabalho. Agradeci e saí. O Boteco do Zé era a 3 quarteirões dali. Um lugar simples, com mesas de fórmica, cadeiras de plástico, cheiro de fritura e cerveja. Eram quase 6 da tarde quando cheguei. O bar estava começando a encher. Entrei, olhei ao redor e o vi. Rafael Medeiros estava sentado sozinho numa mesa do canto, bebendo uma cerveja, mexendo no celular. Era exatamente como nas fotos. Loiro, forte, tatuagem do leão no braço esquerdo. Vestia uma regata preta e calça jeans. Parecia relaxado, tranquilo, como se não tivesse matado ninguém. Caminhei até a mesa dele. Ele levantou os olhos do celular, me olhou sem entender. Posso ajudar? A voz era grave, levemente irritada. Você é Rafael Medeiros? Quem quer saber? Puxei uma cadeira e sentei na frente dele, sem pedir licença. Ele franziu a testa. Sou Helena, mãe de Daniel. O rosto dele mudou na mesma hora. A cor sumiu. Os olhos se arregalaram. Ele engoliu seco. Eu não sei quem. Não minta. Minha voz saiu firme, gelada. Eu sei tudo. Vi as mensagens. Li o diário da Júlia. Sei o que vocês fizeram. Ele ficou imóvel, como um animal preso. Depois, desviou o olhar, passou a mão pelo cabelo. Olha, senhora, eu não sei do que a senhora está falando. Acho melhor a senhora ir embora. Não vou a lugar nenhum até você me contar a verdade. Você e Júlia mataram meu filho. Ele deu uma risada curta, nervosa. A senhora tá louca. Louca? Me inclinei para a frente, segurei a borda da mesa com tanta força que as pontas dos dedos ficaram brancas. Meu filho tinha 28 anos. Ele era saudável, atlético, cuidadoso. E de repente ele cai da escada no mesmo dia em que você e Júlia combinaram que ia parecer acidente? Rafael ficou pálido. Olhou ao redor, como se procurasse uma saída. A senhora não tem prova de nada. Tenho. E a polícia também já tem. É questão de tempo até te prenderem. Eu estava blefando. A polícia ainda estava investigando. Mas ele não precisava saber disso. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu de novo, havia algo diferente ali. Medo. Olha, eu não queria que ninguém morresse. Meu coração disparou. O que você fez? Ele olhou para baixo, para a garrafa de cerveja na mão. Júlia, ela estava desesperada. Dizia que não aguentava mais viver com ele, mas que não podia sair porque ia perder tudo. O apartamento estava no nome dele. Ela não tinha nada. Pediu ajuda. E você ofereceu assassinato como solução? Não foi assim. Ele levantou a voz, depois olhou ao redor de novo e abaixou o tom. Eu só falei de um cara que eu conhecia. Um cara que fazia uns trabalhos, mas era só conversa. Eu nunca pensei que ela fosse levar a sério. Mas levou. E você ajudou? Ele balançou a cabeça desesperado. Eu não fiz nada. Juro. Júlia que resolveu tudo. Ela que falou com o cara. Eu só fiquei sabendo depois. Depois? Minha voz saiu como um sussurro afiado. Meu filho estava morto e você ficou sabendo depois? Ela me ligou no sábado à noite. Disse que tinha acontecido, que Daniel tinha caído, que estava tudo resolvido. Eu entrei em pânico. Falei para ela que não queria mais nada com isso, que a gente tinha que parar de se ver. Mas você não foi à polícia. Ele ficou em silêncio. Você não foi à polícia, repeti, porque é cúmplice. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu juro. Levantei da cadeira. Estava tremendo, de raiva, de nojo, de uma dor tão profunda que nem tinha nome. Você vai pagar por isso. Você e ela. Eu não sei onde ela tá. Ele gritou desesperado. Ela sumiu. Não responde minhas mensagens, não atende ligação. Depois do funeral, ela desapareceu. Então você também não sabe onde ela está. Não, juro que não. Dei as costas para ele e comecei a sair. Mas antes de atravessar a porta, virei e disse: A polícia vai te encontrar.
E quando te encontrarem, espero que apodreça na cadeia. Saí do bar com o coração martelando no peito. Peguei o celular e liguei para o delegado Marcelo. Ele atendeu no segundo toque. Dona Helena? Encontrei Rafael Medeiros. Ele confessou. Não tudo, mas o suficiente. Ele sabia. Ele foi cúmplice. Ouvi a voz dele ficar alerta do outro lado. Onde a senhora está? No Boteco do Zé, Rua Simão Álvares, Pinheiros. Ele está aqui. Mas não sei por quanto tempo. Não saia daí. Estou mandando uma viatura agora. Desliguei. Fiquei parada na calçada, olhando para o bar através do vidro. Rafael ainda estava lá, com a cabeça entre as mãos, destruído. 10 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Policiais entraram no bar. Houve confusão, gritos. Rafael tentou correr, mas não chegou longe. Eles o algemaram ali mesmo, na frente de todo mundo. Quando o arrastaram para fora, ele me viu parada na calçada. Nossos olhos se encontraram. Ele não disse nada, apenas abaixou a cabeça. Marcelo chegou logo depois. Saiu de um carro descaracterizado. Veio até mim. A senhora está bem? Estou. Foi imprudente vir aqui sozinha. Eu sei. Mas precisava olhar nos olhos dele. Precisava saber a verdade. Ele assentiu, compreensivo. Vamos levá-lo para depor. Com a confissão dele e as provas do celular, temos base para indiciar tanto ele quanto Júlia por homicídio qualificado. E Júlia? Vocês vão encontrá-la? Vamos. Agora que temos o nome dele, podemos rastrear contatos, movimentações bancárias, câmeras. Ela não vai ficar escondida para sempre. Fui para casa naquela noite exausta, mas com uma sensação de que, finalmente, algo estava se movendo. A justiça estava se movendo. 2 dias depois, Júlia foi encontrada. Ela estava num motel barato em Guarulhos, escondida num quarto sujo que cheirava a cigarro e desespero. A polícia recebeu uma denúncia anônima, provavelmente da mesma mulher que tinha me ligado, e foi até lá. Júlia não resistiu à prisão. Estava magra, pálida, com olheiras fundas. Quando a trouxeram para a delegacia, pediram que eu fosse até lá para reconhecê-la formalmente. Entrei na sala de depoimentos. Ela estava sentada numa cadeira de metal, algemada, olhando para o chão. Quando me viu, levantou os olhos. Helena, não respondi. Apenas a olhei. A mulher que tinha dormido na minha casa, que tinha comido na minha mesa, que tinha jurado amar meu filho até que a morte os separasse. A morte os separou. Mas foi ela quem causou. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu nunca quis que chegasse a isso. Cala a boca. Minha voz saiu baixa, mas cortante como vidro. Não quero ouvir suas desculpas. Não quero ouvir suas justificativas. Você matou meu filho. Ela começou a chorar. Soluços altos, desesperados. Mas eu não senti nada. Nenhuma pena. Nenhuma compaixão. Apenas vazio. Saí daquela sala e não olhei para trás. Os meses que se seguiram foram uma névoa densa de audiências, depoimentos e noites sem dormir. A investigação revelou detalhes que me destruíam um pouco mais a cada dia, mas também me davam forças para continuar, porque agora eu tinha um propósito: ver Júlia e Rafael pagarem pelo que fizeram. A perícia revisada confirmou o que eu já suspeitava. Daniel não tinha caído. Ele tinha sido empurrado. Havia marcas de luta na escada, arranhões na parede, fibras de tecido que não eram da roupa que ele usava. E mais importante, havia sinais de que alguém tinha manipulado o corrimão. Parafusos afrouxados propositalmente para que se soltasse na hora da queda. Rafael tinha contratado um homem, um tal de Evandro, ex-presidiário com ficha extensa por agressão e extorsão. Foi ele quem executou o plano. Júlia deixou a porta do prédio aberta. Evandro subiu até o 3º andar, esperou Daniel sair para jogar o lixo, como fazia todas as noites por volta das 10, e o empurrou escada abaixo. Júlia estava em casa. Ouviu tudo. E fingiu choque quando ligou para a emergência. Evandro foi preso 2 semanas depois de Rafael, numa operação da polícia em Osasco. Confessou tudo em troca de redução de pena. Disse que Rafael tinha pago R$5.000 pelo serviço. R$5.000. Esse era o preço da vida do meu filho. O julgamento foi marcado para agosto, quase 5 meses depois da morte de Daniel. O Fórum Criminal da Barra Funda é um prédio imenso, frio, cheio de corredores que parecem labirintos. Na manhã do julgamento, acordei às 5, mesmo sem ter dormido direito. Tomei banho, vesti um conjunto social preto, como se estivesse indo para outro funeral,
e saí de casa enquanto São Paulo ainda estava escura. Cheguei ao fórum às 7. Havia jornalistas na porta. O caso tinha ganhado repercussão. Mulher mata marido para ficar com amante. Jovem engenheiro assassinado em emboscada. As manchetes eram sensacionalistas, reduzindo meu filho a uma estatística. Passei pelos repórteres sem dizer nada. Entrei no prédio, passei pelos detectores de metal, subi até a sala do tribunal. A sala era grande, com bancos de madeira escura, uma mesa comprida para os juízes e gaiolas de vidro onde os réus ficavam sentados durante o julgamento. Júlia estava numa delas, ao lado de Rafael. Os dois evitavam se olhar. Sentei na primeira fila, do lado da acusação. A promotora, doutora área. Vanessa Campos, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos, óculos de armação fina, veio até mim antes de começar. Dona Helena, o júri foi formado. 7 pessoas. Vamos apresentar todas as evidências que temos. Confie no processo. Eu apenas assenti. Confiar. Como se fosse fácil. O juiz entrou. Todos se levantaram. Ele era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão severa. Bateu o martelo. Declaro aberta a sessão. Estamos aqui para julgar Júlia Martins Carvalho e Rafael Medeiros pelo homicídio qualificado de Daniel Carvalho dos Santos. A palavra está com a acusação. Doutora Vanessa se levantou, ajeitou os óculos, caminhou até o centro da sala. Senhores jurados, este é um caso de traição, ganância e crueldade premeditada. Daniel Carvalho dos Santos era um jovem engenheiro de 28 anos, trabalhador, honesto, que amava sua esposa e confiava nela. Essa confiança foi traída da forma mais brutal possível. Ela pausou, deixou as palavras ecoarem. Júlia Martins iniciou um relacionamento extraconjugal com Rafael Medeiros. Não contente em trair seu marido, ela decidiu eliminá-lo para ficar com o apartamento que estava no nome dele e viver livremente com o amante. Junto com Rafael, ela planejou e executou o assassinato de Daniel, contratando um criminoso para empurrá-lo da escada do próprio prédio onde morava. Ela pegou uma pilha de documentos, levantou para que todos vissem. Aqui estão as mensagens trocadas entre Júlia e Rafael. Aqui está o diário de Júlia, onde ela confessa o plano. Aqui está o depoimento de Evandro Silva, o executor, que confirmou ter sido contratado por Rafael Medeiros. E aqui está o laudo pericial que comprova que a morte de Daniel não foi acidente, mas homicídio. A sala estava em silêncio absoluto. Júlia olhava para o chão, os ombros curvados. Rafael mordia o lábio, pálido. A defesa vai tentar convencê-los de que foi um momento de fraqueza, de que não houve intenção de matar, mas as provas falam por si. Este foi um crime calculado, frio, covarde, e a justiça exige que os responsáveis paguem por isso. Ela voltou para a mesa. O advogado de defesa se levantou. Dr. Augusto Rocha era um homem baixo, rechonchudo, de terno cinza amassado. Tinha fama de conseguir absolvições impossíveis. Júlia tinha vendido joias para pagar por ele. Senhores jurados, começou com voz melosa, o que temos aqui não é um monstro. É uma mulher desesperada, presa num casamento que a sufocava, que cometeu um erro terrível sob pressão emocional extrema. Cerrei os punhos. Júlia Martins não é uma assassina fria. Ela é uma vítima. Vítima de um relacionamento opressor, de um marido controlador. Objeção. Doutora Vanessa se levantou. Não há nenhuma evidência de que a vítima fosse controladora ou opressora. Deferida, disse o juiz. Doutor Augusto, atenha-se aos fatos. Ele sorriu, falsamente envergonhado. Peço desculpas, Excelência. O que quero dizer é que Júlia estava emocionalmente fragilizada. Ela não pensou nas consequências. Foi manipulada por Rafael Medeiros, que é o verdadeiro culpado aqui. Rafael virou a cabeça bruscamente para ele, indignado, mas não podia falar. O julgamento continuou. Testemunhas foram chamadas. Vizinhos que ouviram barulho na noite da morte de Daniel. O legista que fez a autópsia. Evandro, que repetiu sua confissão, dizendo que Rafael o procurou, ofereceu dinheiro, passou o endereço. Então, foi minha vez. Doutora Vanessa me chamou ao estrado. Caminhei até lá com as pernas tremendo, sentei na cadeira de testemunha, coloquei a mão sobre a Bíblia, jurei dizer a verdade. Dona Helena, começou a promotora com gentileza, a senhora pode nos contar como era o relacionamento entre seu filho e Júlia?
Respirei fundo. Daniel amava Júlia. Ele trabalhava muito, é verdade, mas tudo o que fazia era por eles. Ele queria construir uma vida. Comprou o apartamento, reformou, fez tudo pensando no futuro deles. Ele nunca levantou a voz para ela. Nunca foi violento, nunca foi controlador. Era um bom homem. Minha voz falhou. Limpei a garganta. E Júlia, como a senhora a via? Eu sempre achei que ela fosse sincera. Ela era quieta, educada. Daniel dizia que ela o amava. Eu acreditei nele. Acreditei nela. Olhei para Júlia pela primeira vez desde que sentei ali. Ela estava chorando. Mas era tudo mentira. Objeção, disse Dr. Augusto. A testemunha está especulando. Indeferida, respondeu o juiz. Continue, dona Helena. Júlia enganou meu filho. Enganou a mim. Fingiu luto no funeral enquanto sabia exatamente o que tinha feito. Ela não é vítima. Ela é culpada. Doutora Vanessa assentiu. Obrigada, dona Helena. Sem mais perguntas. Doutor Augusto se levantou para me interrogar. Dona Helena, a senhora morava com seu filho? Não, ele tinha o próprio apartamento. Então a senhora não sabia exatamente como era o relacionamento deles no dia a dia, correto? Eu via meu filho toda semana. Conversávamos todos os dias. Mas ele poderia estar escondendo coisas da senhora, não? Tentando protegê-la? Minha voz saiu dura como aço. Meu filho não tinha nada a me esconder. Ele era transparente, honesto, algo que os seus clientes não são. Objeção. Deferida. Dona Helena, por favor. Dr. Augusto sorriu de canto. Sem mais perguntas. Desci do estrado tremendo de raiva. No segundo dia do julgamento, Júlia foi chamada para depor. Ela subiu ao estrado com dificuldade, as mãos algemadas, o rosto inchado de tanto chorar. Sentou-se, jurou dizer a verdade, como se isso significasse algo vindo dela. Dr. Augusto começou a questioná-la. Júlia, você pode nos contar como conheceu Rafael? Ela respirou fundo, a voz saindo fraca. Na academia. Eu ia lá 3 vezes por semana. Ele era personal. Começamos a conversar. Ele era atencioso, me ouvia. E seu casamento com Daniel? Como era? Complicado. Ela olhou para baixo. Daniel era bom, mas distante. Ele trabalhava o tempo todo. Chegava em casa tarde, cansado, quase não conversávamos. Eu me sentia sozinha. Então você procurou atenção em outro lugar. Sim. Ela limpou as lágrimas com a mão algemada. Eu sei que foi errado, mas eu não sabia o que fazer. Me sentia presa. E quando decidiu que queria sair do casamento? Eu quis pedir divórcio, mas tinha medo. Daniel tinha comprado tudo. O apartamento, os móveis, tudo. Eu não tinha nada no meu nome. Se eu saísse, ia ficar sem nada. E foi aí que Rafael sugeriu. Outra solução? Júlia hesitou. Ele disse que conhecia alguém que podia resolver o problema. E você aceitou? Silêncio longo. Depois, quase inaudível, sim. A sala explodiu em sussurros. O juiz bateu o martelo. Silêncio, doutora. Vanessa se levantou para o contra-interrogatório. Júlia, você disse que se sentia presa, mas em nenhum momento considerou simplesmente sair? Arrumar um emprego? Alugar um lugar? Júlia ficou muda. Responda, por favor. Eu não pensei nisso. Não pensou? Ou não quis? Porque matar seu marido e ficar com o apartamento parecia mais fácil? Não foi assim. Não? Então como foi? Porque pelas mensagens que você trocou com Rafael, fica claro que o dinheiro e o apartamento eram suas prioridades. Em nenhum momento você demonstrou arrependimento ou hesitação. Você planejou, executou e fingiu luto. Júlia soluçou. Eu me arrependo. Eu nunca quis que ele morresse de verdade. Eu só o quê? Só queria que ele sumisse? Que fosse conveniente para você? Júlia enterrou o rosto nas mãos e chorou. Doutora Vanessa voltou para a mesa. Sem mais perguntas. Rafael também foi chamado. Ele tentou jogar toda a culpa em Júlia, dizendo que foi ideia dela, que ele apenas indicou Evandro, mas não sabia que ela iria realmente contratar. Mas as provas mostravam o contrário. Mensagens dele coordenando o pagamento. Ligações entre ele e Evandro nos dias anteriores ao crime. No final do segundo dia, os jurados se retiraram para deliberar. Esperei no corredor. Doutora Vanessa sentou ao meu lado. Vai dar certo, ela disse, tocando minha mão. As provas são sólidas. E se não der? Vai dar. 3 horas depois, os jurados voltaram.
Entramos na sala de novo. O juiz perguntou: os senhores chegaram a um veredicto? O porta-voz do júri, um homem de meia idade, se levantou. Sim, excelência. Qual o veredicto? Consideramos os réus, Júlia Martins Carvalho e Rafael Medeiros, culpados de homicídio qualificado. Meu corpo inteiro tremeu. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Não de alegria, mas de alívio. O juiz bateu o martelo. Júlia Martins Carvalho, você é condenada a 25 anos de reclusão em regime fechado. Rafael Medeiros, 20 anos. Evandro Silva, 15 anos como colaborador, que sejam levados imediatamente. Júlia desabou na cadeira, chorando. Rafael apenas abaixou a cabeça. Policiais os levaram. Júlia olhou para mim uma última vez antes de sair. Nossos olhos se encontraram. Ela abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas não disse. Apenas virou e foi embora. Saí do tribunal e respirei fundo. O ar de São Paulo nunca tinha parecido tão puro. 3 meses se passaram desde o julgamento. O outono chegou a São Paulo, trazendo aquele frio úmido que se infiltra nos ossos, mas também uma clareza no ar que não existia antes. As árvores da Vila Mariana começaram a perder as folhas, cobrindo as calçadas com um tapete alaranjado e marrom. Eu costumava odiar essa época do ano. Tudo morrendo, se despedindo. Agora tinha um significado diferente. Era o ciclo. A vida continuava, mesmo depois da morte. Voltei a dar aulas. No começo, foi difícil. Os alunos sabiam do caso, tinham visto na televisão, lido nos jornais. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida. Mas aos poucos, a rotina me engoliu de novo e descobri que isso era bom. Precisava de estrutura, precisava de propósito. Ainda visitava o túmulo de Daniel toda semana. Levava flores frescas, limpava a lápide, conversava com ele. Contava sobre meu dia, sobre os alunos, sobre como a cidade estava mudando. Às vezes chorava, outras vezes apenas ficava ali, em silêncio, sentindo o vento frio no rosto. Foi numa dessas visitas, num sábado de manhã, que encontrei alguém que eu não esperava ver nunca mais. A mãe de Júlia. Dona Célia estava parada a alguns metros de distância, segurando um buquê de margaridas brancas. Era uma mulher pequena, de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo, roupas simples. Parecia menor do que eu lembrava, mais frágil. Quando nossos olhos se encontraram, ela hesitou. Pensei que fosse embora, mas não foi. Caminhou até mim, devagar, como quem pisa em gelo fino. Helena, disse ela, a voz rouca, eu posso falar com você? Minha primeira reação foi dizer não, gritar, mandá-la embora, mas algo na expressão dela, talvez o peso da culpa que carregava nos ombros curvados, me fez acenar que sim. Ela se aproximou, ficou ao meu lado, olhando para a lápide de Daniel. Eu venho aqui toda semana, disse ela baixinho, mas sempre espero você ir embora. Não tive coragem de falar com você até hoje. Não respondi. Apenas esperei. Eu sei que não existe desculpa para o que minha filha fez. Sei que nada que eu diga vai trazer seu filho de volta ou aliviar sua dor. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto enrugado. Mas preciso que saiba que eu não sabia de nada. Júlia nunca me contou, nunca demonstrou. Eu não imaginava que ela fosse capaz disso. Virei para ela. Você a criou. Célia fechou os olhos, como se tivesse levado um tapa. Eu sei. E me pergunto todos os dias onde foi que eu errei. O que eu fiz de errado. Como ela se tornou isso. Ela sempre foi egoísta, eu disse. E minha voz saiu mais dura do que pretendia. Daniel me contava. Ela queria, nunca estava satisfeita. Ele tentava. Deus sabe que ele tentava, mas nunca era o suficiente. Célia balançou a cabeça desesperada. Eu criei ela sozinha. O pai dela nos abandonou quando ela tinha 5 anos. Trabalhei como faxineira, lavadeira, o que aparecesse. Tentei dar o melhor que pude, mas talvez eu tenha mimado demais, tentado compensar a ausência do pai, dando tudo o que ela pedia. Isso não justifica o que ela fez. Não justifica. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, inchados, mas queria que soubesse que sinto muito, mais do que posso expressar, e que se pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu mudaria. Teria sido mais dura, teria ensinado valores, teria... Ela não conseguiu terminar.
Desabou em soluços. Fiquei ali, olhando para aquela mulher despedaçada, e senti algo que não esperava sentir: compaixão. Não por Júlia, nunca por Júlia, mas por Célia, que perdeu a filha de um jeito diferente, mas igualmente doloroso. Júlia estava viva, mas morta para o mundo, trancada numa cela, pagando por um crime hediondo. Eu não posso perdoar sua filha, disse finalmente. Não agora, talvez nunca, mas entendo que você também é vítima nisso. De um jeito diferente, mas é. Célia levantou os olhos para mim, surpresa. Obrigada, sussurrou. Por isso. Ela colocou as margaridas aos pés da lápide de Daniel, ao lado das rosas que eu tinha trazido. Ficamos ali, lado a lado, dois destroços de uma mesma tragédia, unidas por uma dor que nunca ia embora completamente. Depois de alguns minutos, Célia se despediu e foi embora. Fiquei mais um pouco, olhando para as flores misturadas, brancas e vermelhas, vida e morte, perdão e justiça. Ainda não sabia como equilibrar tudo isso, mas estava tentando. A vida continuou se reconstruindo, pedaço por pedaço. Voltei a sair com amigas. Aceitei o convite de uma colega de trabalho para um grupo de apoio para mães que perderam filhos. No começo foi doloroso. Ouvir outras histórias, outras tragédias, mas também foi libertador, porque percebi que não estava sozinha, que a dor era universal, mas também a força para continuar. Foi nesse grupo que conheci Mariana. Ela tinha 42 anos, era advogada e tinha perdido a filha de 18 anos num acidente de carro 3 anos atrás. Conversamos depois de uma das reuniões, tomando café num barzinho próximo. Ela tinha um jeito direto, sem firulas, que me agradou imediatamente. Você parece mais forte do que era quando começou a vir aqui, disse ela, mexendo o açúcar no café. Não sei se é força, às vezes é só teimosia, recusa em deixar que eles vençam. Eles? Júlia, Rafael, todos que tentaram me quebrar. Mariana sorriu. Isso é força, sim, só que você ainda não percebeu. Ficamos amigas. Ela me apresentou a um projeto que coordenava, uma ONG que oferecia apoio jurídico gratuito para vítimas de violência doméstica e familiar. Perguntou se eu não queria ser voluntária, dar palestras sobre minha experiência, ajudar outras mulheres a reconhecer sinais de perigo. Aceitei. A primeira vez que falei em público sobre Daniel foi num auditório pequeno, com cerca de 30 mulheres. Estava nervosa. Minhas mãos suavam. Mas quando comecei a falar, as palavras fluíram. Contei sobre meu filho, sobre Júlia, sobre como eu não tinha visto os sinais, sobre como a traição pode estar escondida atrás de sorrisos falsos e palavras doces. Confiem nos seus instintos, disse, olhando para aquelas mulheres que me olhavam com tanta atenção. Se algo parece errado, provavelmente está. E não tenham medo de buscar ajuda, de falar, de denunciar, porque o silêncio mata. No final, várias mulheres vieram até mim. Agradeceram, choraram, compartilharam suas próprias histórias e senti que, finalmente, a dor de Daniel estava se transformando em algo maior. Em propósito, 6 meses depois do julgamento, recebi uma carta. O envelope era simples, sem remetente, mas reconheci a letra imediatamente. Júlia. Fiquei olhando para aquele envelope por horas, sem coragem de abrir. Parte de mim queria jogar fora, queimar, fingir que nunca tinha chegado. Mas outra parte precisava saber o que ela tinha a dizer. Finalmente abri. Helena, sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que nada do que eu disser vai mudar o que fiz ou aliviar sua dor. Mas preciso tentar. Estou presa há 6 meses. Todos os dias acordo e lembro do que fiz, do que tirei de você, do que tirei de mim mesma. Não passo um dia sem pensar em Daniel, no sorriso dele, na forma como ele me olhava, com tanto amor, tanta confiança. E eu destruí isso. Não vou tentar me justificar. Não vou dizer que foi culpa de Rafael, ou que eu estava confusa, ou que não sabia o que estava fazendo. Eu sabia, e escolhi mesmo assim, por egoísmo, por covardia, por ganância. Minha mãe me visitou semana passada. Disse que te encontrou no cemitério, que você foi gentil com ela, mesmo depois de tudo. Isso me quebrou, porque mostra o tipo de pessoa que você é. E o tipo de pessoa que eu nunca fui. Não espero perdão. Não mereço. Mas queria que soubesse que sinto muito, mais do que palavras podem expressar, e que,
Se pudesse trocar de lugar com Daniel, eu trocaria. 1000 vezes. Espero que você encontre paz. De alguma forma, você merece. Júlia, dobrei a carta lentamente. Coloquei de volta no envelope. Não chorei. Não senti raiva. Apenas vazio. Ela estava certa. Não havia perdão. Não agora. Talvez nunca. Mas também não havia mais ódio. Apenas aceitação de que algumas coisas quebram de um jeito que não podem ser consertadas. E que tudo o que podemos fazer é aprender a viver com os cacos. Guardei a carta numa gaveta e não respondi. 1 ano se passou desde a morte de Daniel. Era março de novo. O calor voltou, sufocante, pesado. São Paulo estava cinza, barulhenta, caótica como sempre. Mas eu estava diferente. No aniversário da morte dele, fiz algo novo. Em vez de apenas visitar o túmulo, organizei um evento na escola onde eu trabalhava. Uma palestra sobre relacionamentos abusivos, sinais de perigo, a importância de falar. Convidei Mariana, a promotora doutora Vanessa e até o delegado Marcelo. Mais de 100 pessoas compareceram. Falei sobre Daniel, sobre o filho amoroso, trabalhador, honesto que eu tinha criado, sobre como ele foi traído da pior forma possível, sobre como a justiça foi feita, mas a dor permanecia, e sobre como eu estava transformando essa dor em algo útil, algo que pudesse ajudar outras pessoas. No final, uma jovem de uns 20 anos veio até mim, tímida. Obrigada por compartilhar sua história, disse ela, os olhos marejados. Eu estou num relacionamento complicado. Meu namorado é ciumento, controlador. Eu achava que era amor, mas ouvindo a senhora percebi que não é. É perigo. Segurei a mão dela. Saia. Enquanto pode. Enquanto tem força. Peça ajuda. Não espere até ser tarde demais. Ela assentiu, chorando. Vou tentar. Não tente. Faça. Ela me abraçou e saiu. E senti que, de alguma forma, Daniel estava ali, orgulhoso, porque sua morte não tinha sido em vão. Estava salvando vidas. À noite, voltei ao apartamento. Estava silencioso, vazio. Mas não tão vazio quanto antes. Tinha fotos novas nas paredes. Minhas, de Daniel quando criança, de momentos felizes. Tinha livros novos nas prateleiras. Tinha planos, projetos, futuro. Sentei no sofá, peguei o celular, olhei para a foto de Daniel que usava como papel de parede. Ele estava sorrindo, com aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente. Consegui, meu filho, sussurrei. Eles pagaram, e eu estou vivendo, por mim, por você, por todas as mães que ainda têm filhos para proteger. O apartamento estava em silêncio, mas, de alguma forma, senti que ele tinha me ouvido. Deitei na cama naquela noite e, pela primeira vez em 1 ano, dormi sem pesadelos. Epílogo. 2 anos depois, Júlia pediu para me ver. Uma visita na penitenciária feminina de Tremembé. Pensei muito antes de aceitar. Conversei com Mariana, com minha terapeuta, comigo mesma. Finalmente fui. A penitenciária era um lugar frio, cinza, cheio de grades e guardas. Júlia estava diferente. Mais magra, cabelo cortado curto, olhos fundos, parecia 10 anos mais velha. Sentamos numa sala de visitas, separadas por uma mesa de metal. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Obrigada por vir, disse, a voz fraca. Por que me chamou aqui, Júlia? Ela respirou fundo. Porque preciso que saiba que estou mudada. Faço terapia, trabalho na biblioteca da prisão, ajudo outras detentas a estudar. Estou tentando ser melhor. Isso não traz meu filho de volta. Eu sei. Ela finalmente me olhou. Mas queria que soubesse que não sou mais a pessoa que fez aquilo e que vou passar o resto da minha vida tentando consertar de alguma forma o que quebrei. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois levantei. Espero que seja verdade, Júlia. Não por mim, mas por você. Saí daquela sala e não olhei para trás. Na saída da penitenciária, o sol estava brilhando, forte, quente, vivo. Respirei fundo, senti o calor no rosto e sorri. Porque finalmente estava livre, livre da raiva, livre do ódio, livre do passado. Daniel estava em paz, e eu também. Obrigada por acompanhar esta história. Se ela tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir. Sua história também importa. Você não está sozinho. Onde você está nos ouvindo? Deixe nos comentários.